Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Eliseu Fortolan e esta é a quarta videoaula de uma série de videoaulas que eu preparei, cujo tema é Série Uniforme de Capitais. Então, antes de nós começarmos efetivamente esta quarta videoaula, quero relembrar junto com você a definição do termo Série Uniforme de Capitais. Nada mais é do que um conjunto de pagamentos ou um conjunto de recebimentos iguais e sucessivos. Estes podem ser antecipados ou postergados, com o propósito de amortizar uma dívida. Um exemplo bem claro: eu adquiro um veículo financiado hoje. Eu tenho que efetuar diversos pagamentos até eu conseguir amortizar esta dívida. Ou também eu decido construir um capital, acumular uma riqueza para que no futuro eu tenha um valor que eu acredito que seja um capital que vá me beneficiar de alguma maneira. Então eu faço uma série de depósitos ou eu efetuo uma série de recolhimentos até eu constituir o capital desejado. Então, nesta videoaula, nós trataremos de série de capitais com pagamentos postergados. Lembrando que pagamentos postergados são aqueles quando a realização da primeira contribuição da série ocorrer no período seguinte à decisão da formação do meu capital. Então, nós percebemos também que se eu desejo formar um capital, eu vou ter uma entrada de caixa só lá no futuro. Então, a nossa disposição gráfica do fluxo de caixa terá que ser representada desta maneira. Então, olha, hoje, no momento zero, eu decidi acumular uma riqueza e eu passo então a efetuar depósitos de valores iguais e constantes. E esses depósitos provocam uma saída de caixa, provocam um desembolso de capital. Então percebam que no período 1, 2, 3, 4 e 5 houveram desembolsos de capitais. Então as setas estão voltadas para baixo. E no período 5 eu vou também resgatar o capital que eu acumulei. Então percebam que esta videoaula nós trataremos de formação de capital. Professor, mas e quando eu assumo uma dívida? A questão de pagamentos para amortização de dívidas foram tratados na aula 3. Esta aula 4 será sobre constituição de um capital. Está aqui a fórmula que deverá ser utilizada para eu encontrar o valor a ser depositado ou o valor a ser recolhido mensalmente para que o sujeito consiga então acumular a riqueza que ele deseja. Então temos que o meu PMT será igual ao valor futuro, o valor desejado daqui a um determinado tempo, multiplicado pela taxa, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Lembrando que em cálculos financeiros a taxa é representada pela letra I minúscula e o tempo ou o período é representado pela letra N minúscula. Tem aqui então um exemplo muito recorrente nos nossos dias. Quanto deverá ser depositado mensalmente em um fundo de investimento que remunera o capital a uma taxa de 1,5% ao mês, para, ao final de 60 meses, ter acumulado R$50 mil? Então, antes de nós elaborarmos este exemplo, é muito importante nós colocarmos as informações que eu consigo extrair do exemplo. Então, o que eu consigo extrair do exemplo imediatamente? A taxa, que é 1,5% ao mês. Consigo também
extrair do exemplo o mês ou o período, que são 60 meses. E também o exemplo me diz que no futuro eu quero ter acumulado 50 mil reais. Estou em busca do PMT. Lembrando que eu quero saber quanto que é necessário recolher mensalmente para daqui 60 meses acumular um capital de 50 mil reais, sabendo que a taxa de remuneração do meu capital é 1,5% ao mês. Temos aqui também o nosso fluxo de caixa, o momento zero. Hoje, o sujeito, ou eu, ou você, decidimos acumular 50 mil reais. E daqui 60 meses, nós teremos em mãos esses 50 mil reais. Então percebam que no momento zero, não houve nenhum desembolso de caixa, nenhuma saída de caixa, porque estamos tratando de pagamentos postergados. O primeiro pagamento, então, será no período seguinte à minha decisão de acumular os 50 mil reais. Percebam que a minha linha do tempo segue pelo período 1, 2, 3, 4 até o período 60. E eu sei que serão 60 pagamentos porque as setas estão voltadas para baixo. E no final, eu também sei que eu vou ter 50 mil reais, porque esses 50 mil reais está com a seta voltada para cima, então eu sei que vai entrar no meu caixa 50 mil reais. Bom, nós já sabemos os valores que nós precisamos para colocarmos aqui na fórmula. Então nós colocaremos que PMT é igual a 50 mil reais, o valor que eu desejo lá no futuro, multiplicado pela taxa 0,015. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que para eu colocar a taxa na fórmula eu preciso dividi-la por 100. Eu não posso simplesmente pegar 1,5% e colocar na fórmula, mas eu tenho que pegar 1,5 e dividir por 100. E eu chego nesse valor, 0,015. Dividido por 1 mais 0,015, que é a minha taxa, elevado por 60, que são os períodos, que são os meses em que eu vou efetuar os depósitos, menos 1. Então o primeiro passo já está feito. O segundo passo será resolver primeiro as operações de multiplicação, as operações que estão entre parênteses, para que no final eu consiga chegar no resultado exato. Então, o meu PMT é igual a 50 mil reais multiplicado por 0,015 dividido por 1,44320. Esse resultado é fruto de uma das operações do passo anterior. Terceiro passo, PMT é igual a 50 mil reais multiplicado por 0,010393. Esse valor é resultado da divisão do passo anterior. Então eu tenho que o meu PMT será igual a R$ 519,67. Ou seja, durante 60 meses terei que depositar R$ 519,67 para que eu consiga acumular 50 mil reais. É muito importante nós lembrarmos que este valor ele pode dar alguma diferença pequena, tanto para mais quanto para menos, por questão do aproveitamento das casas depois da vírgula. Se observarem aqui a resolução desse exemplo, eu sempre usei 6 casas depois da vírgula. Então, quanto mais casas eu usar,
mais exato será o meu resultado, mais próximo da realidade será o meu resultado. Quanto menos casa eu usar, mais distante da realidade será o meu resultado. Então pode haver alguma divergência de centavos, para mais ou para menos, mas isso é questão de utilização de casas depois da vírgula. Agora, esta fórmula é quando eu já tenho o valor que eu quero depositar mensalmente, porém eu não sei quanto que eu terei acumulado lá no futuro. Então eu vou utilizar a fórmula FV, que é o meu futuro valor, quanto que eu terei daqui a um determinado tempo, sabendo que o meu PMT é X. Então FV é igual a PMT multiplicado por 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, que é a quantidade de tempo ou a quantidade de período, menos 1. Tudo isso dividido pela taxa. Eu trouxe nesta videoaula um exemplo muito recorrente nos nossos dias. Este exemplo diz o seguinte: ao depositar mensalmente R$ 864,50 em uma aplicação financeira que remunera o capital a uma taxa de juros de 1,25% ao mês, quanto terei de capital acumulado após 72 meses? Então, conseguiu perceber qual é a grande diferença entre este exemplo e o exemplo anterior? O exemplo anterior, eu não tinha o valor a ser depositado mensalmente, mas eu tinha um valor que seria acumulado no futuro, que era R$50 mil. Este exemplo é o inverso. Eu não tenho o valor a ser acumulado daqui 72 meses. É desconhecido o quanto eu terei daqui 72 meses. O que eu conheço é que mensalmente será depositado R$ 864,50. Então, primeiro passo para nós resolvermos este exemplo é nós extrairmos do enunciado as informações que eu preciso para colocá-las na fórmula. Então eu sei que o meu PMT será R$ 864,50. A taxa de remuneração do meu capital é 1,25% ao mês. E eu tenho que esta aplicação financeira terá duração de 72 meses. Lembrando mais uma vez que a taxa e o tempo têm que estar em períodos iguais. Se não estiver em períodos iguais, eu tenho que fazer uma equivalência de taxa. Então, eu quero encontrar qual será o valor acumulado daqui 72 meses. No momento zero, que é hoje, decidi aplicar R$ 864,50 mensalmente. Mas o primeiro depósito ou o primeiro recolhimento aconteceu no período seguinte à minha decisão. Então eu tenho que no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mês até 72 meses eu vou efetuar mensalmente depósitos de R$ 864,50. Por isso as setas estão voltadas para baixo, significando que vai ter uma saída de caixa. Percebam que no período 72 também tem uma seta voltada para cima, mas o valor ainda é desconhecido. Então eu sei que no período 72 vai haver uma entrada de caixa de um determinado valor. Conhecidos os elementos que eu preciso para colocar na fórmula, é só eu aplicar esses elementos na minha fórmula, onde vai ficar que o meu valor futuro é igual a R$ 864,50, que serão os recolhimentos mensais, multiplicado por 1 mais 0,25%.
0,125, que é a minha taxa. Lembra que eu preciso pegar a minha taxa e dividir por 100 para colocá-la aqui na fórmula. Elevado a 72, que é a quantidade de meses que vai durar a minha aplicação financeira, menos 1, dividido por 0,0125, que é a minha taxa. O segundo passo é eu resolver primeiro as operações que estão entre parênteses, depois eu resolvo a divisão. Portanto, percebam que ainda eu não mexi no valor do meu PMT, ele continua o mesmo. Então o segundo passo vai ficar: futuro valor é igual a R$ 864,50 multiplicado por 1,445920. Este valor surgiu de uma das operações do passo anterior, dividido por 0,0125. Assim, eu concluo o meu segundo passo e vou para o terceiro passo, que vai ficar: futuro valor é igual a R$ 864,50 multiplicado por 115,673621. Este valor é resultado da divisão do passo anterior. Então eu tenho aqui o meu resultado. FV é igual a R$100.000. Então eu sei que se eu efetuar 72 depósitos mensais a uma taxa de remuneração do meu capital de 1,25% ao mês, eu terei no futuro R$100.000. Lembrando que pode dar uma pequena diferença de valor, tanto para cima quanto para baixo, por questão da utilização das casas depois da vírgula. Neste exemplo, eu utilizei 6 casas depois da vírgula. Então, quanto mais casas eu usar depois da vírgula, mais próximo da realidade será o meu resultado. Alguém pode dizer: professor, mas o meu resultado deu alguns centavos para mais, o meu resultado deu alguns centavos para menos. Isto é questão de utilização de números de casas depois da vírgula. Então terminamos esta quarta videoaula. Um forte abraço e espero você nas minhas próximas videoaulas.